Apesar da interdependência entre os membros da sociedade internacional contemporânea, as desigualdades econômicas, políticas e sociais têm aumentado muito nos últimos anos. Enquanto em algumas regiões do planeta há países altamente desenvolvidos e com um alto padrão de vida, em outras partes há pessoas que vivem absolutamente na miséria. Ao lado de grandes potências militares, como os Estados Unidos e a China, estão os países que não dispõem de exércitos regulares, como acontece em algumas regiões da África. De um lado, o poder dos Estados Unidos, donos de uma economia de 10 trilhões de dólares, segundo a CIA, a Central de Inteligência Americana. Do outro lado, o Haiti, o país mais pobre do continente americano. Para delimitar o grau de desenvolvimento das nações, estabeleceu-se a divisão do mundo em Norte e Sul. Enquanto os países do Norte, composto pelo Japão, América Anglo-Saxônica e Europa Ocidental, são ricos, o Hemisfério Sul é constituído, na maioria, por países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde, em alguns lugares, as pessoas vivem com menos de $1 por dia. Daí o poder que as nações mais ricas exercem sobre os mais pobres, embora essa diferença não seja sempre absoluta. Muitas vezes, um gigante econômico não é um gigante em área geográfica. Uma potência militar também pode entrar em decadência por causa da fragilidade econômica. A igualdade entre os países no sistema internacional só existe no campo jurídico. Nesse sentido, Paraguai e Estados Unidos são iguais perante a Corte Internacional de Justiça. Mas muitas vezes, o direito não é suficiente para garantir a segurança no sistema. Quando o direito falha, os estados partem para a guerra. Como reflexo das desigualdades entre os atores internacionais, o mundo é também dividido em termos de civilização e barbárie. Recursos que são desperdiçados por alguns países, como a sobra de produtos agrícolas, por exemplo, são para outros fontes de subsistência. O tratamento dado a animais domésticos em alguns países supera o de milhões de seres humanos de regiões mais pobres. Enquanto nos Estados Unidos a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública, a desnutrição é responsável pela morte de milhares de crianças em países pobres. Se em alguns lugares a garantia dos direitos humanos é ponto inquestionável, em outros há pessoas sendo tratadas como mercadoria. Na década de 90, firmou-se a ideia de que o mundo pós-guerra não seria marcado por conflitos entre estados, mas entre civilizações. Uma civilização é uma entidade cultural, o mais alto nível de um grupo de pessoas com uma identidade que as distingue dos outros grupos. Elementos comuns podem ser a língua, a história, a religião, costumes e instituições. Para alguns autores, o século XXI será marcado pelo choque entre essas civilizações, que vão lutar pelos próprios interesses. Eventos como os atentados de 11 de setembro, as reações europeias e norte-americanas aos imigrantes latinos, asiáticos e africanos, a guerra no Afeganistão e o conflito árabe-israelense já seriam sinais desse choque. Essa teoria é alvo de muitas críticas, mas não há dúvida de que é uma das características da sociedade internacional. Finalmente, ao falarmos de sociedade internacional, vamos abordar o último aspecto, as tendências centrífuga e centrípeta no comportamento dos atores internacionais. Centrífuga e centrípeta. O que é isso? No comportamento centrífugo, o país se afasta das relações internacionais. Nesse caso, a nação assume uma conduta mais individual, valorizando as decisões internas e não as internacionais. A Coreia do Norte é um exemplo de país centrífugo. Já no comportamento centrípeto, o país tem uma política participativa nas relações internacionais, valorizando as conferências mundiais, a cooperação e a integração. Um bom exemplo é o México, em termos econômicos. Um país pode ter uma conduta centrípeta em termos políticos e ser mais centrífugo em assuntos econômicos. E mesmo dentro de um sistema econômico,
Uma nação pode ser centrípeta em certas áreas e centrífuga em outras. É o caso da política externa dos Estados Unidos, em relação aos diversos temas internacionais. Para reforçar o que aprendemos no programa de hoje, o Conexão Mundo entrevistou o sociólogo Paulo Roberto de Almeida. Ele nos falou sobre as duas grandes tendências da sociedade contemporânea: o associacionismo internacional e a valorização do indivíduo. Como é que surgiu essa ideia do associacionismo internacional? Surgiu para resolver problemas eminentemente práticos. Países ou grupos de interesse passaram a cooperar entre si desde meados do século XIX para facilitar, por exemplo, a transposição de um trem para outro país, ou a extensão de cabos telegráficos. As primeiras uniões ou organizações internacionais surgiram nessa área. Depois surgiram organizações para cooperar em propriedade industrial, patentes e depois em direitos autorais, e assim foram surgindo várias organizações. Na Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes de Paz de 1919, surgiu a OIT, Organização Internacional do Trabalho, para regular relações trabalhistas. E o grande salto das associações, ou das uniões, ou das agências especializadas se dá com a ONU no pós-Segunda Guerra. Hoje temos, além dessas entidades intergovernamentais, temos as chamadas ONGs, Organizações Não Governamentais, da sociedade civil, geralmente ligadas à defesa dos direitos humanos, meio ambiente.